Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de filosofia. Você sabe o que é alienação? Alguém já te chamou alguma vez de alienado? Então, nesta aula nós vamos entender um pouquinho o que é alienação. O termo alienação, ele vem do latim alienare, que significa tornar algo outro, mais ou menos assim, né? Porque alien, vocês lembram que alien, por exemplo, a gente fala alienígena, aquela pessoa que tem origem em outro planeta, etc. Então, alien significa exatamente outro, né? Então, alienar é tornar é algo outro. Então, a gente tem vários sentidos empregados na palavra alienação. Por exemplo, o que é um imóvel alienado? Seria um imóvel cuja transferência foi passada para outro lugar. Por exemplo, a transferência de um imóvel para um banco, como garantia, por exemplo, de um empréstimo. É uma alienação, né? Ou seja, a transferência do domínio desse bem. Eu posso estar tendo usufruto dele, mas ele é do banco até que eu pague minha dívida, por exemplo. Então, é um imóvel alienado. Também tem a alienação no sentido psicológico. Seria o quê? Quando a pessoa ela não se reconhece em si mesma, né? Ela é alheia a si mesma. Então é como se fosse um louco que está num hospício, por exemplo, que se acha Napoleão Bonaparte, né? Isso é um alienado. Lógico que a gente fala de alienado em vários sentidos, né? Tem o Alienista de Machado de Assis, por exemplo, mostra que o alienado seria qualquer louco, né? Qualquer pessoa que não tem domínio da sua razão. Né? Então é mais ou menos esse mesmo sentido, né? no sentido psicológico. E no sentido filosófico, a gente tem o quê? Aquela pessoa que não tem domínio de si, que ela é sempre influenciada por outras pessoas. Na história da filosofia, o primeiro a falar de alienação, aliás, utilizar esse termo, foi Hegel. Ele falava que a alienação seria um processo pelo qual se coloca as potencialidades nos objetos. Mas ele falava de uma forma positiva, ou seja, a obra, a cultura, toda a produção humana seria um processo pelo qual as pessoas colocam suas potencialidades ali. Karl Marx, ele vai aceitar esse termo, aliás, vai aceitar esse conceito, mas ele vai falar que isso não é necessariamente alienação, isso é um tipo de objetivação, ou seja, a gente pega as nossas potencialidades e coloca nos objetos. Só que quando a gente deixa de ter identidade com o produto, com o nosso produto, com o produto das nossas obras, isso não é mais objetivação, isso é a alienação, segundo ele. Então, a alienação ela está presente em vários lugares. Por exemplo, a gente pode ter alienação no trabalho, pode ter alienação no consumo, alienação no lazer. Por quê? Porque todas as vezes que a gente deixar de se identificar com o produto do nosso trabalho ou com nossas próprias atitudes, a gente está agindo de forma alienada. Então, vamos pensar especificamente sobre a questão do trabalho. O trabalho alienado, o que seria isso? A gente observa nas sociedades de hoje que a produção econômica vai se transformando no objetivo imposto às pessoas, isto é, não são as pessoas o objetivo da produção, mas a produção em si. Esse processo acentuou-se principalmente no século XIX, quando o trabalho na maioria das indústrias tornou-se cada vez mais rotineiro, automatizando, especializando, subdividindo em múltiplas operações. Os empresários industriais visavam com isso economizar tempo e aumentar a produtividade. Então o que acontecia? Se a gente tivesse que fabricar qualquer coisa, a gente pegava e dividia ao máximo as etapas dessa fabricação. Para quê? Para poder acelerar o processo. Só que isso vai cada vez mais tirando um pouco a característica que existia na obra final, que a obra final vai ser um conjunto de várias pessoas que vão ter trabalhado nela. Então o operário ele não vai ver o resultado do seu trabalho. Essa forma de organização do trabalho, em níveis de operação e montagem, foi posteriormente aperfeiçoada pelo engenheiro e economista chamado Frederick Taylor. É daí que vem o termo Taylorismo. A principal consequência do Taylorismo é que a fragmentação do trabalho conduz a uma fragmentação do saber, pois o trabalhador ele vai perdendo a noção de conjunto do processo produtivo. Essa forma de organização do trabalho, que conduz ao trabalho alienado, ainda pode ser observada atualmente em muitas indústrias, onde a função do operário se restringe ao cumprimento de ordens relativas à qualidade e à quantidade da produção. Tudo transcorre sem que o trabalhador possa decidir sobre o resultado final de seu trabalho e sem que tenha controle algum sobre a finalidade do que produz, sempre repetindo as mesmas operações mecânicas. Então ele vai produzir bens estranhos à sua pessoa, aos seus desejos e às suas necessidades. Ele não vai ver o fruto do trabalho dele, né? Ele é apenas uma peça nessa máquina de engrenagem, né? Como o filme, mostra, o filme Tempos Modernos mostra o Charlie Chaplin ali no meio daquelas engrenagens, como se ele fizesse parte da própria engrenagem até mesmo, né? Simbolicamente falando.
Ao executar a rotina do trabalho alienado, o trabalhador ele vai se submeter a um sistema que, em grande parte, não lhe permite desfrutar financeiramente dos benefícios da sua própria atividade. Assim, no plano econômico, a meta é produzir para satisfazer as necessidades do mercado e não do trabalhador. A gente fabrica, por exemplo, coisas maravilhosas para a elite econômica, mas o trabalhador continua vivendo de forma modesta e miserável. A gente ergue mansões para os mais abastados, enquanto grande número de trabalhadores mora até em condições precárias. Então existe vamos dizer, uma eficiência no trabalho, mas ao mesmo tempo os trabalhadores acabam ficando alienados, em vários sentidos, no sentido de que o trabalho não é o resultado dele, é de outro, ou seja, alien de novo, de outro, e segundo, porque ele também acaba se tornando uma outra coisa, né? Aliás, ele se torna uma coisa, né? Existe uma reificação do trabalhador. O trabalho alienado costuma ser marcado pelo desprazer, pelo embrutecimento e pela exploração do trabalhador. Então, Marx ele vai escrever isso logo num texto dele chamado Manuscritos Econômico-Filosóficos. Ele vai falar assim, olha, primeiramente, o trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, algo que não faz parte de sua personalidade. Assim, o trabalhador não se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si mesmo. Permanece no local de trabalho com uma sensação de sofrimento em vez de bem-estar, com um sentimento de bloqueio de suas energias físicas e mentais, que provoca cansaço físico e depressão. Nessa situação, o trabalhador só se sente feliz em seus dias de folga, enquanto no trabalho permanece aborrecido. Seu trabalho não é voluntário, mas imposto e forçado. O caráter alienado desse trabalho é facilmente atestado pelo fato de ser evitado como uma praga. Só é realizado à base da imposição. Afinal, o trabalho alienado é um trabalho de sacrifício, de mortificação. É um trabalho que não pertence ao trabalhador, mas sim a outra pessoa que dirige a produção, ao outro de novo. Atingido pela alienação, então o ser humano ele vai perdendo esse contato com o seu eu genuíno e com a sua individualidade. Né? Ele vai se sentir como uma coisa. Né? Tem um psicanalista, o Erich Fromm, que vai exatamente falar isso, né? Que a pessoa ela se torna essa coisa. Né? Ele se sente como uma coisa que precisa alcançar sucesso no mercado das personalidades. Sucesso financeiro, profissional, intelectual, social, sexual, político, esportivo. O tipo de sucesso perseguido depende do mercado em que a pessoa quer vender a sua personalidade. Dominado por essa orientação mercantil alienante, conforme a definição de Fromm, o indivíduo não mais se identifica com o que é, sabe ou faz. Para ele não conta a sua realização. Não conta a sua realização nem íntima, nem pessoal, apenas o sucesso em vender socialmente suas qualidades. As relações sociais também ficam seriamente comprometidas. Cada pessoa vê ao outro segundo critérios e valores definidos pelo mercado de personalidades. O outro passa a valer também como um objeto, uma mercadoria. Então ele vai falar num livro dele, né, Análise do Homem. Tanto suas forças quanto o que elas criam se afastam, tornam-se algo diferente de si, algo para os outros julgarem e usarem. Assim, sua sensação de identidade torna-se tão frágil quanto sua autoestima, sendo constituída do total de papéis que ele pode desempenhar. Eu sou como você quer que eu seja. Ou seja, existe uma máscara, né? Então a gente vê isso muito hoje presente nas redes sociais. Um dos princípios que orientam as relações alienadas nas sociedades contemporâneas pode ser traduzido nessas palavras: não se envolva com a vida interior de ninguém. Esse não envolvimento pode levar a situações extremas de ausência de solidariedade social. E a gente tem alienação não só nesse mundo do trabalho, no mundo do consumo também. Né? Como a gente pode definir o termo consumo? Consumir significa o quê? Utilizar, gastar, dar fim a algo, não é isso? Quando a gente consome energia, né? A gente está gastando energia. Né? Quando a gente consome alimentos, está gastando, está dando fim. Né? Para alcançar o quê? Um objetivo. Você não gasta luz à toa, ou se alimenta à toa. O ser humano ele necessita de objetos exteriores para a sua sobrevivência. Por isso, eles produzem em sociedades esses objetos de consumo. O que seria o consumo alienado? Para a gente entender isso, é importante a gente entender as diferenças socioeconômicas que existem no mundo. Né? A gente sabe, não precisa de eu ficar aqui expondo, a gente basta jogar aí no Google que a gente vai ver sobre a fome na África, dos países subdesenvolvidos. Né? Então, a fome no mundo é muito grande, enquanto outros setores estão abastados. Enquanto boa parte da humanidade enfrenta o drama agudo da fome, da falta de moradia, do desamparo à saúde, à educação, ser o mínimo necessário para sobreviver,
Uma minoria pode se dar ao luxo de consumir quase tudo e esbanjar o supérfluo. E aí que entra o conceito de consumo alienado. Assim, é principalmente entre a parcela da população de bom poder aquisitivo que ocorre esse fenômeno, já que não tem muito sentido falarmos de consumo alienado entre uma multidão de famintos, né, que nem consumo tem. Né? Karl Marx observou que a produção é ao mesmo tempo consumo, pois quando o trabalhador produz algo, além de consumir matéria-prima e os próprios instrumentos de produção que se desgastam ao serem utilizados, ele também consome suas próprias forças vitais nesse trabalho. Por outro lado, o consumo também é produção, pois os homens se produzem através do consumo. Isso se verifica de forma mais imediata na nutrição, processo vital pelo qual a gente consome os alimentos. Tem uma relação dialética entre o consumo e a produção. A produção cria não só bens materiais e não materiais, mas também o consumidor para esses bens. Se não fosse assim, não teria sentido, essa produção. A gente vê hoje como que a própria indústria, ela favorece o consumismo, através das propagandas, da publicidade. Igual, às vezes, que necessidade às vezes tem um garoto de 10 anos ter um iPhone da última geração e etc. Então existe uma necessidade que é criada. É um elemento fundamental das sociedades capitalistas, a publicidade. Uma vez que é por meio delas que vão sendo impulsionados nos indivíduos essa necessidade de consumo. E aí começa uma roda viva. A produção cria o consumo cria a necessidade de uma nova produção. Por quê? Aí você criou necessidade no indivíduo. O outro, ao ver aquilo, ele também pensa, será que não seria necessário eu também ter aquilo ali? Então você vai criando a necessidade cada vez mais, ela vai se multiplicando. Essa dupla criação de necessidades, a produção criando o consumo criando produção, vai gerando a reprodução do sistema capitalista. E a alienação do consumo é aonde? Se a gente entender que os homens se formam interagindo com o mundo objetivo, consumir significa participar de um patrimônio construído pela sociedade, não é isso? Assim, além de atender às necessidades individuais, o consumo expressa também a forma pela qual o indivíduo está interligado à sociedade. No entanto, nas sociedades contemporâneas, a gente observa a exclusão da maior parte das pessoas do consumo efetivo do patrimônio produzido, em vista das desigualdades econômicas e sociais. Além disso, é possível a gente constatar que o circuito produção-consumo não visa atender prioritariamente às necessidades individuais, mas às necessidades de expansão do sistema capitalista, de busca permanente de lucratividade, o que vai levar à mercantilização total de todas as coisas. E esses dois aspectos, a exclusão da maior parte das pessoas da possibilidade de consumir e a permanente busca por mais lucro, estão entrelaçados a tal ponto que um filósofo francês, Jean Baudrillard, vai considerar que a lógica do consumo se baseia extremamente na impossibilidade de que todos consumam. De acordo com sua análise, o consumo funciona como uma forma de afirmar a diferença entre os indivíduos. O fato de que alguém possui um automóvel de luxo só tem sentido se poucos indivíduos puderem ter. Senão ele não marca a diferença desse indivíduo. O objetivo adquirido aqui funciona porque como um signo da diferença de status. Nas palavras dele, o prazer de mudar de vestuário, de objetos, de carro, vem sancionar psicologicamente constrangimentos de diferenciação social. A propaganda vai tratar de assegurar essa distinção, vai associar marcas e grifes a comportamentos e padrões inacessíveis à maioria da população. E mais que isso, impossíveis de serem alcançados em escala mundial, devido ao impacto que isso significaria em termos do meio ambiente. Imagine se todas as pessoas tivessem todas as coisas que são consumidas. Então, o próprio meio ambiente estaria no fim. Aliás, ele já está sendo degradando cada vez mais. Então, esse tipo de consumo alienado é movido pelo desejo do consumidor de sentir-se uma exceção em meio à multidão. Olha, eu tenho o iPhone da última geração. É como se a posse do objeto satisfizesse a perda da própria identidade. Os mestres da propaganda eles sabem disso. E eles oferecem produtos que vão sucedendo uma rapidez impressionante, como substitutos para essa insatisfação que o indivíduo sente em relação a si próprio. Isso vai se traduzir em uma busca ansiosa por adquirir o que se deseja. A gente ignora a possibilidade de desejar porque já adquiriu. Quando a gente adquire, a gente não deseja mais. Então, você já deseja uma outra coisa. Você tem o iPhone 5, agora você quer o iPhone 6 e já está esperando ansioso pelo iPhone 7, assim por diante. Em outras palavras, o consumidor alienado, ele age como se a felicidade consistisse apenas em uma questão de poder sobre as coisas, ignorando o prazer obtido com aquilo que ele verdadeiramente ama.
Max Horkheim ele vai falar o seguinte, que quanto mais intensa é a preocupação do indivíduo com o poder sobre as coisas, mais as coisas o dominarão, mais lhe faltarão os traços individuais genuínos. Assim, no consumo alienado, não existe uma relação direta e real entre o consumidor e o verdadeiro prazer da coisa adquirida. E esse fetiche que é criado, né, o objeto que as pessoas acabam valorizando mais do que ele é mesmo, né, vai causando um chamado neofilismo, que seria um amor obsessivo pelas novidades. Né, vai afetar praticamente todas as relações que o ser humano é capaz com o mundo exterior. Então, ou seja, você ama mais até os objetos, as coisas, do que as próprias pessoas que estão ao seu redor. Esse neofilismo desenfreado corresponde aos interesses dos grandes produtores econômicos. Por quê? Produzir objetos que logo se tornarão obsoletos é o objetivo deles, né, para poder continuar mantendo a indústria capitalista. Né? Então você tem que produzir um iPhone 6, mas pensando assim, olha, eu não posso colocar tudo nele porque eu tenho que ter novidades no iPhone 7. Então eu coloco coisas novas aqui, mas já vou reservando algumas coisas para o próximo. Escapar a essa armadilha do consumo não é um problema a ser resolvido apenas pela consciência e pela vontade individuais. É uma tarefa ampla, que envolve a transformação dos valores dominantes em uma sociedade. Aí que está o problema, que não é só o indivíduo, né? Porque você pode também, talvez você sabe disso, que você não precisa, não tem necessidade daquele bem, mas o outro não sabe. Às vezes ele está sendo alienado pela mídia, pelos meios de comunicação, então tem que ser uma mudança de valores mesmo. E também nós podemos falar da alienação até mesmo em relação ao lazer. O que é um lazer alienado? O que a gente pode dizer? Será que o processo de alienação na sociedade industrial afeta também o nosso tempo livre? A indústria cultural e de diversão, ela vende peças de teatro, filmes, livros, shows, jornais, revistas, como qualquer outra mercadoria. E o consumidor alienado, ele compra seu lazer da mesma maneira como compra sua pasta dental, seu shampoo, né? Consome filmes da moda, frequenta os lugares badalados, sem um envolvimento autêntico com o que faz. Então, às vezes, tem um filme agora que todo mundo está assistindo e eu não assisti ainda. Pronto, e agora? Eu tenho que assistir, eu fico ansioso se eu não estiver sabendo dessa novidade, me sinto um passarinho fora do ninho. Então, agindo desse modo, muitos se esforçam e até pensam que estão se divertindo. Eles querem acreditar que estão se divertindo. No entanto, através da máscara da alegria se esconde uma crescente incapacidade para o verdadeiro prazer, porque a pessoa para de fazer aquilo que ela gosta no tempo livre dela. Isso quer dizer que a lógica capitalista vai afetar até mesmo a relação do indivíduo com as obras de arte, reduzidas ao nível de mercadorias. Elas vão passar a obedecer à lei da oferta e da procura. Vão se tornar puros negócios fabricados pela indústria cultural. Horkheim e Adorno, né, dos quais eu já falei, pensadores da escola de Frankfurt, né, eles vão mostrar exatamente isso. Eles vão cunhar esse termo indústria cultural. Eu já falei sobre isso em outra aula. Né? E o que era fruto da espontaneidade criativa do sujeito vai se transformar em produção padronizada de objetos de consumo, com vistas à obtenção de lucros econômicos. Então, a técnica da indústria cultural vai levar apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia diferença entre a lógica da obra de arte e o sistema social. Então, as pessoas elas consomem, por exemplo, uma obra de arte, às vezes por um status social. Ela não valoriza a arte em si mesma. Então, essa indústria capitalista, ela também vai influenciar até mesmo na nossa relação com o lazer. Então, gente, espero que essa análise da alienação tenha ficado claro. Né? Aqui a gente fez só um apanhado de algumas partes, né, de alguns momentos que a gente pode perceber a alienação no trabalho, no consumo e no lazer. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer ajudá-los a compreender um pouco mais sobre esse termo tão onerado nos dias atuais.